the end of a journey for our students of the ZEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first, and with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose ZEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense, so I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ZEG MBA. Muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Lopes, eu sou o coordenador de marketing dos programas de inscrição aberta do ZEG Executive Education e gostaria muito de começar esta sessão por agradecer a presença de todos. Este é o terceiro webinar deste ciclo desenvolvido no âmbito da pós-graduação de Strategic HR Practices, que é realizado em parceria com a SHL. Para esta última sessão, para este último webinar, vamos ter aqui a oportunidade de aprofundar um bocadinho mais conhecimentos sobre o People Analytics com a doutora Joana Macedo, que é partner da SHL Portugal, com responsabilidade pelas áreas de tecnologia e produtos. Nos 19 anos de colaboração com a SHL, foi também Managing Consultant e consultora com intervenção nas áreas de avaliação e desenvolvimento de pessoas, mudança e desenvolvimento organizacional. E é também docente na nossa pós-graduação em Strategic HR Practices, precisamente na unidade curricular de gestão de recursos humanos. Portanto, nesse sentido, dar também aqui a minha palavra de agradecimento à Joana pela possibilidade de realizarmos esta sessão e partilharmos conhecimento com a comunidade, que é sempre algo que faz parte da nossa missão e que nos move, e portanto, se podermos ter parceiros e pessoas que se juntam a nós neste objetivo é sempre muito gratificante. Portanto, Joana, muito obrigado por essa disponibilidade. Eu vou só dar aqui uma pequenina nota antes de passar a palavra à Joana, que é por ela e pelo conteúdo que vai partilhar connosco que estamos cá. Gostaria só de deixar a nota a todos. Não precisam de aguardar, nós teremos no final um pequenino espaço de Q&A, de perguntas e respostas, mas não precisam de aguardar pelo final da sessão para colocarem as questões, ou seja, com algum assunto que vão identificando que poderiam ter alguma dúvida, peço por favor
que coloquem no espaço de Q&A, ele está disponível aqui na barra inferior, que utilizem esse espaço para colocar todas as questões que tenham, que nós vamos estar a acompanhar essas questões e teremos muito prazer no final poder colocá-las para resposta. Portanto, posto isto, resta-me desejar uma boa sessão. Volto a aparecer agora só no final para não incomodar e mais uma vez muito obrigado, Joana. Com certeza, Ricardo, eu é que agradeço e cumprimentar todos e todas que estejam aqui online connosco e dizer que é com muito gosto que estou aqui para falarmos um pouco sobre este tema tão relevante para a RH no mundo de hoje, portanto, People Analytics. Se não fosse esta uma das top trends em termos de Human Resources para o futuro. Começar então aqui, se calhar, por partilhar o meu ecrã, a minha apresentação, para nos guiar aqui durante esta nossa conversa. Só aqui um minuto, então. Penso que já estejam a ver. Correto, Ricardo? Pode só confirmar? Confirmo, Joana. Muito obrigado. Ok, muito bem. Bem, sendo assim, e sem mais demoras, se calhar, começarmos por pensar o que é isto de People Analytics. E eu julgo que podemos aqui, com um breve vídeo, ajudar aqui a esclarecer o que é então isto de People Analytics e que aplicações é que isto pode ter na nossa organização. Okay? A Joana encontrou a melhor forma de fazer compras no supermercado sem ter de sair de casa. Com o serviço Mercadão. It's incredible how the data revolution has changed things. But having all this information doesn't help if we can't make sense of it. In our business, so much of what we knew about our people was still based on intuition, not real insight. That changed when we got People Analytics right. Now we can cut through the noise and focus on the information that helps us address our biggest challenges. I used to worry about the risk to my business of our best people leaving. Now I can do something about it. I'd worry about understanding what motivates our top talent and how to get them to achieve their potential. Now, through analytics, I don't. And I'd worry about having the right people to respond quickly enough to our biggest market opportunities. Now I get the right people in the right place at the right time. So now that the decisions we take are based on evidence, not hunches, imagine how much more we can do. Of course, I still worry, but that's only natural, isn't it? In a world exploding with potential, the way you embrace analytics will greatly affect your business. At PwC, we help you take the guesswork out of your most important workforce decisions. We help you use data to generate insight. We help you to get it right. Ok. Bem, então o que é que será isto de People Analytics, afinal? Se retirarmos aqui do filme algumas palavras-chave, vimos que foi muito utilizada a palavra dados. E, de facto, é isso. Ou seja, People Analytics, não fosse o próprio nome dizer dados sobre as pessoas, remete-nos aqui para a tomada de decisão com base em dados, com conseguirmos, no fundo, compilar dados, métricas, KPIs sobre as pessoas que existam na organização e aplicar-lhes tecnologias, ferramentas, análises estatísticas, algumas delas até ao acesso comum dos recursos humanos, e retirar conclusões com base nisso. Portanto, retirar conclusões que nos vão ajudar a tomar melhores decisões sobre as pessoas, a sair da intuição, que já vamos também ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, muitas vezes nos leva a tomar decisões menos fundamentadas e menos adequadas, e efetivamente basearmos as nossas decisões que tomamos sobre as pessoas em dados, em insights proporcionados pelos dados e, como tal, que sejam mais fundamentadas e mais acertadas para a nossa organização. Mas não é apenas tomar decisões com base em dados. É preciso saber colocar as questões certas. É preciso conhecermos a estratégia da organização para sabermos quais são as dores, para sabermos quais são as questões relevantes que devemos colocar, quais são os dados que devemos analisar para ajudar a gestão a tomar melhores decisões para o negócio. E, portanto, uma outra vertente de People Analytics é que esta análise de dados não ocorre no vazio, tem de ocorrer sempre
em sintonia com aquilo que são as prioridades estratégicas da organização. E, portanto, há aqui um grande papel dos recursos humanos a compreender a estratégia para também, tendo em conta esta última vertente, o conhecimento que temos dos RH, sabermos colocar as questões certas. Sabemos, por exemplo, que é relevante para a minha organização quem são os high potentials para o futuro. Então, se eu tenho que responder a isto, eu tenho que ter métricas que nos permitam identificar quem são os high potentials. E que métricas é que são relevantes? Eu preciso de conhecer as aptidões, as competências comportamentais, as motivações, o engagement. Portanto, são estas 3 áreas em sintonia que nos permitem, de facto, chegar aqui a esta utilização de dados para tomar decisões mais fundamentadas sobre as pessoas. E a pergunta é, será que isto é mesmo relevante? Será que não podemos confiar nas nossas intuições, na nossa experiência e ir tomando decisões sobre as pessoas? Em que medida é que realmente o futuro dos RH vai incluir esta vertente de data, esta vertente de People Analytics? Um estudo recente do economista David Autor apontou que a grande maioria das profissões hoje em dia não existiam antes de 1940. E tendo em conta o desenvolvimento tecnológico e o crescimento exponencial da tecnologia, é de esperar efetivamente que continue a haver uma grande evolução naquilo que são as funções. Já vemos isto em funções diversas. E, obviamente, chega aos recursos humanos também. Portanto, a tecnologia, a digitalização, há muito que impactam a gestão de pessoas, sendo que estes desenvolvimentos tecnológicos, que são cada vez mais exponenciais, vão convergir seguramente numa nova era de robotização, de machine learning, de inteligência artificial, que vão impactar profundamente aquilo que é esperado do papel dos RH nas organizações, aquilo que é a gestão das pessoas, e vão tornar, se é que já não tornaram, diria, People Analytics uma realidade premente. Portanto, é crítico, portanto, que os RH consigam cada vez mais desenvolver competências para aplicar na sua prática profissional métodos analíticos equivalentes até aos que são usados noutras áreas científicas, por exemplo, fazer análises previsionais, como é feito muitas vezes na meteorologia, ou mesmo pela área financeira, prever quem será o talento do futuro, prever como é que o turnover da organização vai evoluir, o que é que podemos fazer para dar resposta aos desafios e utilizar, de facto, os dados de uma forma robusta para tomar estas decisões. E se dúvidas há que isto vai impactar as nossas funções no futuro, basta olharmos aqui para a previsão aqui da Harvard Business Review no que diz respeito a funções de futuro, e em que vemos funções como, por exemplo, HR Data Detective, ou Human Network Analyst, ou Chatbot and Human Facilitator. Lá está, funções que seguramente não ouvimos no passado e que vêm aqui cada vez mais confirmar que os recursos humanos vão ter desafios diferentes no futuro e que vão exigir estas competências digitais. E, de facto, o People Analytics também vai contribuir para que os recursos humanos continuem a fazer o caminho que têm feito, de terem um papel cada vez mais estratégico, conhecendo a estratégia da organização, sabendo que questões são relevantes e usando dados para dar resposta a essas questões, nós vamos conseguir seguramente mostrar cada vez mais o valor dos RH para o próprio negócio e ganhar cada vez mais um papel estratégico. Mas voltamos à questão de há pouco. Será que isto é mesmo necessário? Afinal, somos pessoas a tomar decisões sobre pessoas. Se temos já experiência, se somos nós próprios pessoas, não temos tudo, temos a nossa intuição, não temos tudo para tomar decisões certas. Quem é que toma decisões erradas sobre as pessoas? Bem, e a resposta a esta questão, quer queiramos, quer não, é todos nós. Todos nós tomamos decisões erradas quando, ao invés de uma análise de dados robusta, fundamentada, nos deixamos guiar pelas nossas intuições e pelos nossos enviesamentos. E porquê que isto acontece? Isto acontece de uma forma muito simples porque nós somos sujeitos a uma grande complexidade
de informação, muitos dados com tempo limitado e temos capacidades cognitivas limitadas, não temos recursos para processar, para interpretar, para dar resposta a toda esta complexidade. E, portanto, e já também numa perspectiva de evolução, fomos obrigados a evoluir no caminho de ter aqui shortcuts, ter atalhos que nos permitam simplificar esta complexidade e tomar decisões mais rapidamente. Esta evolução no caminho da simplificação, de desenvolvermos estes atalhos, tem o lado negativo, no fundo, de que tenhamos também enviesamentos, que depois, quando é necessário de facto tomarmos decisões sobre as pessoas fundamentadas, acabemos por eventualmente recorrer então precisamente a estes atalhos, a estes enviesamentos que levam a que nem sempre as decisões sejam mais ajustadas. Por exemplo, as nossas primeiras impressões, nós de facto temos aqui atalhos que nos permitem, com base numa complexidade de informação e num primeiro momento, fazer logo uma primeira impressão. Será que isto é um perigo? Será que não é? O que é isto? E esses enviesamentos de primeira impressão condicionam-nos, por exemplo, de uma forma muito inconsciente num recrutamento, em que tendemos naturalmente a tomar decisões muito rápidas sobre se alguém tem um perfil certo ou não para a função, ao invés de avaliarmos de forma fundamentada quais são mesmo os critérios de sucesso, o que é importante para ter sucesso nesta função, avaliarmos em profundidade se a pessoa tem ou não esses critérios. E, portanto, estes enviesamentos estão lá, fazem parte da nossa vida, ajudam-nos a navegar na complexidade do mundo e das tomadas de decisões que temos que fazer diariamente, mas, no que diz respeito à gestão das pessoas, são perigosos. E, portanto, é aqui, efetivamente, que a área de Analytics nos permite ajudar a tomar decisões mais fundamentadas, a olhar para o passado, a ter métricas sobre conhecimentos, sobre aptidões, sobre competências das pessoas, sobre métricas de RH relevantes como o compromisso, o engagement, portanto, o desempenho, o absentismo, e conseguir, lá está, com recurso às tecnologias que existem hoje em dia, a análises estatísticas, tirar conclusões com base nessas métricas que nos permitam efetivamente tomar decisões mais fundamentadas. Agora, a questão é se as organizações também estão preparadas para isso. E de acordo com um estudo recente da Deloitte, sabemos que apenas 3% dos mais de 6.300 executivos dizem que têm informação necessária para tomarem decisões robustas e fundamentadas sobre as pessoas. Ou seja, é importante de facto termos estas métricas e usarmos estas métricas para tomar decisões, mas de facto há aqui um caminho ainda grande a percorrer no sentido das organizações estarem equipadas com este tipo de métricas e ferramentas que nos permitam dar resposta às questões e que nos permitam dar resposta ao desafio futuro que vai ser termos de facto aqui os RH a trabalharem com base em Analytics também. Por outro lado, também vemos que mais de 70% das organizações investiram em ferramentas de People Analytics nos últimos 12 meses. Portanto, a importância está reconhecida e o caminho já começou. E, portanto, é cada vez mais importante os RH entrarem nesta onda, neste caminho e percorrerem realmente aqui as primeiras etapas no sentido de implementarem práticas de People Analytics nas organizações para tomar melhores decisões, para ajudar a gestão a gerir melhor as pessoas e contribuir para o negócio neste sentido. Como é que podemos obter essas métricas? Portanto, houve aqui também uma evolução exponencial nas próprias ferramentas usadas para gerir as pessoas, desde tempos, há vários anos em que tínhamos testes em papel, até um caminho para termos as ferramentas disponíveis online, até um próximo passo que tem a ver em não ter só ferramentas, mas ter analytics com base nessas ferramentas que permitam aceder em tempo real, aceder com toda a agilidade aos insights que nós precisamos realmente para tomar decisões e não um mero resultado que a pessoa teve numa determinada ferramenta. Portanto, este caminho também está a ser feito e é isso que nos vai permitir realmente fazer o caminho necessário para a utilização dos analytics.
Não esquecendo, claro, que existem vários níveis de analytics. E se considerarmos os níveis mais baixos, estes já estão bastante consolidados nas organizações, que é o mero reporting, é o olhar para trás, é fazer uma fotografia, é dizer, por exemplo, que temos um turnover desfixe ou que o turnover tem vindo a aumentar nos últimos anos. Este caminho já está a ser feito. Mas Analytics é mais do que isso. Analytics é ir além. Analytics é retirar valor com base nas métricas e usar esses insights para tomar decisões. É pensar, por exemplo, neste exemplo, turnover tem vindo a aumentar nos últimos anos, é perceber o porquê. É fazer um diagnóstico de causas. É ver se há diferenças significativas, por exemplo, entre diferentes departamentos. Se o aumento do turnover se deve, por exemplo, a um departamento em particular. É perceber o que é que está a acontecer nesse departamento. Tem a ver com a chefia? Tem a ver com alguma mudança que aconteceu? O que é que está a causar esse aumento do turnover? Portanto, aqui sim estamos a começar a acrescentar valor numa etapa de diagnóstico. E de seguida, uma etapa preditiva. O que é que vai acontecer se não fizermos nada? Qual é a previsão? Por onde é que vamos caminhar? Para depois chegarmos então ao nível prescritivo, onde vamos definir estratégias de intervenção para minimizar os riscos, para dar as respostas necessárias e vamos avaliar o retorno das nossas intervenções. Portanto, é estes níveis, sim, que falamos de analytics, de retirar insights que nos ajudam a tomar decisões e a contribuir para o negócio. Temos exemplos aqui, alguns exemplos pioneiros da aplicação de People Analytics nas organizações. Temos, por exemplo, o Credit Suisse, que tinha um problema de retenção de pessoas e que conseguiu, recorrendo a métricas e a análises estatísticas, perceber qual era o perfil das pessoas que saíam, o perfil das pessoas que estavam menos tempo na organização. E com base nisso conseguiram identificar, sobretudo junto dos principais talentos que tinham, quem é que estava em risco de poder vir a sair no futuro para desenvolver estratégias de retenção adequadas. Ou, por exemplo, a Best Buy, que é uma FNAC nos Estados Unidos, ou uma Vorten nos Estados Unidos, conseguiram realmente ver com Analytics, comprovar que existia uma relação entre o compromisso dos colaboradores e o lucro das lojas. E então, a monitorização do compromisso, do engagement e a implementação de estratégias para melhorar o compromisso tornou-se uma prioridade dos próprios gestores das lojas e não apenas dos RH. Ou, por último, aqui o caso da polícia holandesa, em que no recrutamento de agentes de polícia conseguiram identificar quais eram de facto as fontes de recrutamento que permitiam um melhor retorno de investimento que faziam no recrutamento e na formação das pessoas e, neste sentido, aumentar bastante a eficácia e a robustez do processo de recrutamento. Portanto, temos aqui alguns exemplos que nos mostram como, recorrendo aqui a métricas, a análises estatísticas, a tecnologias, conseguimos afinar a nossa intervenção nos recursos humanos de modo a aumentar a eficácia e a eficiência dos processos. Um outro exemplo que vos trago aqui e que é bastante apreciado pelas organizações é conseguirmos, com dados que tenhamos sobre as pessoas, perceber, por exemplo, para uma determinada função, qual é o perfil dos top performers, o que é que os distingue dos restantes, quais são as características que distinguem um bom desempenho de um desempenho médio ou aquém do esperado. Para quê? Para conseguirmos precisamente então, por exemplo, num recrutamento, irmos à procura dessas características e aumentarmos o número de pessoas, de colaboradores nessa função que têm um desempenho elevado e que trazem um maior retorno para as organizações. Tudo isto são de facto aplicações que podemos ter de People Analytics. Temos também exemplos de questões que podemos abordar para de facto conseguirmos ajudar a organização a tomar melhores decisões, questões relevantes como, por exemplo, quem são os high potentials em 2024? Será que existe igualdade de género na minha organização? Qual será a performance do colaborador X daqui a um ano, se eu não fizer nada? Qual será o turnover da organização daqui a 2 anos? E já falámos sobre isto, sobre esta métrica tão importante em RH e como podemos, de facto, calculá-la, segmentá-la, e isso é outro aspecto importante,
é conseguirmos com Analytics perceber não só um valor global, como o turnover global, mas perceber, por exemplo, então e como é que é a rotação por género, ou por geografia, ou por senioridade, ou por departamento. Quais são as tendências? Há diferenças significativas? O turnover relaciona-se com alguma outra variável, por exemplo, com o engagement, com o desempenho. Portanto, no fundo, colocar aqui ao dispor dos RH este pensamento crítico, esta capacidade para raciocinar com base em números, para aplicar análises que nos permitam perceber melhor o que está a acontecer na organização e tomar decisões mais fundamentadas. Além de, e esta é uma área também abordada no módulo People Analytics da pós-graduação HR, Human Resources, Strategic Human Resources Practices, é realmente conseguirmos depois colocar esta informação ao acesso da organização de uma forma ágil, através do desenvolvimento de dashboards que permitam ver estas análises em tempo real e à distância de um clique, para conseguirmos, de facto, de uma forma muito ágil, conseguirmos tomar as decisões necessárias e navegarmos na tal complexidade que falávamos há pouco. Isto permite também ajudar a fundamentar as nossas decisões, a mostrar o valor delas, a mostrar o ROI que têm, evitar seguirmos por caminhos mais passageiros e pouco fundamentados e ajudarmos a mostrar realmente aqui o contributo do RH para o negócio. Não esquecendo a importância que continua a ter o ser humano, porque, de facto, as tecnologias podem nos dar aqui os dados e as análises dos dados, mas nós continuamos a ser extremamente importantes enquanto seres humanos para assegurar que a utilização que é feita dos analytics é de uma forma ética, que temos também o sentido crítico humano, no sentido de perceber que, se calhar, os próprios dados podem estar enviesados, o algoritmo pode estar enviesado, e não queremos, de facto, que estes enviesamentos se perpetuem, que os algoritmos possam também discriminar, e, portanto, nós estamos aqui sempre para assegurar, e o papel vai ser cada vez mais importante, que os analytics são usados no bom sentido para o bem-estar individual das pessoas, para o bem-estar da organização, para o seu sucesso e para o bem-estar da sociedade, sempre com um forte sentido ético também. Bem, Ricardo, devolvo para que possamos então ter um momento de questões, correto? Não sei se alguém tem alguma questão, deixo também aqui o meu contacto. Isso mesmo. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação, Joana, muito enriquecedora para todos. Não quero estar naturalmente a falar em nome de todos, mas no mínimo de minha parte posso assegurá-lo. Passando então para este espaço semifinal, destinado a perguntas e respostas, eu tinha aqui uma questão que foi colocada, que é: em que medida vai ser exigido aos RH que desenvolvam competências de data science e digitais? Pronto, sim, sem dúvida que vimos que é importante os RH desenvolverem aqui este sentido crítico em relação aos números, aos dados. Vamos ter de ser data scientists? Eu diria que não. E neste módulo da pós-graduação vemos que há um conjunto de análises estatísticas que conseguimos fazer em Excel que nos permitem responder a grande parte das questões relevantes. Agora, podemos e devemos, de futuro, cada vez mais colaborar com data scientists, no sentido de podermos acrescer valor aos analytics que vamos fazendo, se calhar até desenvolver algoritmos, portanto, conseguimos desenvolver ferramentas que nos permitam falar com os data scientists e entendermos para, em conjunto, conseguirmos elevar os analytics nas nossas organizações. Mas, à partida, não temos de nos tornar data scientists, isso não. Obrigado, João. Nós estamos aqui mesmo a bater também na uma da tarde, nas 13 horas, portanto aqui acredito que muitas pessoas estejam entrando na hora do almoço e, portanto, de forma a respeitarmos também os timings, eu vou colocar aqui só uma última questão. Como podemos evitar as decisões erradas sobre as pessoas? Por exemplo, uma avaliação subjetiva por parte de um avaliador na avaliação de desempenho. Sim, pronto, efetivamente essa é uma questão, como vimos, a qualidade dos dados é muito importante, senão vamos estar a tomar decisões elas próprias enviesadas porque os dados estão enviesados. E isso passa por ter processos de recursos humanos robustos. Portanto, na pós-graduação também temos vários módulos em que vemos, por exemplo, como construir um sistema de avaliação e gestão de desempenho robusto e eficaz. Isso passa por o próprio sistema estar estruturado, ter ferramentas
objetivas para a avaliação dos critérios de avaliação, ter avaliadores treinados com formação adequada para fazer essa avaliação. E quem fala dos enviesamentos, como esta questão colocou, na parte da avaliação de desempenho, também fala, por exemplo, no próprio recrutamento. Portanto, isto implica também ter processos estruturados de RH assentes em métricas robustas e fidedignas para que depois as possamos usar com confiança, sem dúvida. Joana, muito obrigado. Aproveito quer pela apresentação, quer por este bocadinho final que ajuda a completá-la. Por fim, queria agradecer uma vez mais a todos os que nos acompanharam durante esta sessão e as anteriores, na realidade, porque fechamos aqui o ciclo de webinars deste ano, é pelo segundo ano consecutivo que realizamos este ciclo e fechamos o deste ano. Deixar a nota que também fechamos aqui a sensivelmente menos um bocadinho de um mês do início da pós-graduação em Strategic HR Practices, portanto lanço o repto e o desafio a todos também os que pretendam aprofundar mais sobre os temas que aqui foram tratados e reconheçam a importância deles, que tem aqui uma pós-graduação que equilibra o que são as competências do ISEG com o que são as competências da SHL, uma entidade mundialmente reconhecida nesta área, reforçando inclusive que o diploma terá um diploma final por parte do ISEG e também certificação por parte da SHL nos módulos que são ministrados por vós. E, portanto, deixo o desafio a todos, para quem ainda não conhecer em detalhe, que possa passar no nosso website e conhecer um bocadinho mais sobre a pós-graduação, e qualquer dúvida que tenha sobre ela, o nosso colega Nuno Matos também está sempre ao vosso dispor para dar todo o acompanhamento. Portanto, agora resta-me despedir, desejar a todos um bom almoço e depois uma continuação de um bom dia e de uma boa semana. Joana, uma vez mais, em nome do Executive Education, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada eu e até breve, e conto vê-los, ao pelo menos alguns de vós na pós-graduação. Até breve. Até breve. Obrigada. This is the end of a journey for our students of the ISEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first, and with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose ISEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense. So I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ISEG MBA.